as 4 marcas de um viver digno em Cristo. É algo que os cristãos precisam se atentar para isso, né? Nós somos cristãos, irmãos, e por sermos cristãos, nós somos diferentes. Não somos melhores, mas diferentes sim, melhores não. Tanto não somos melhores, que Paulo fala que dos pecadores ele era o pior. Se Paulo era o pior, irmãos, misericórdia de mim. Então, não somos melhores, mas somos diferentes. Precisamos viver diferente, de maneira diferente, ter conduta diferente, né? E a gente, vamos ler apenas vamos ler o texto rapidinho, que está lá em Colossenses, capítulo 1, do 9 ao 12, são poucos versículos, então vamos ler todos. Diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei em pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Lembre-se disso, frutificando, foi o primeiro tópico, em toda boa obra, crescendo, é o que nós vamos falar hoje, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Feche teus olhos, não a tua Bíblia, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai santo e amado, Senhor, que tu queres um Deus santo, não só santo, 3 vezes santo, poderoso, bondoso, maravilhoso, longânimo. Pai, que nessa manhã o Senhor venha nos dar a direção, possa abrir os nossos corações e que a tua palavra venha ter eficácia em nossos corações. Espírito Santo, nos guie conforme a tua vontade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenho meia hora, meu Deus. Me dá a unção da Andréia. Até fechar aqui, sabe, para não render. Na primeira semana a gente falou da introdução, nós falamos onde está situada a cidade dos Colossenses, né? A cidade de Colosso, a margem do vale, no vale do rio Lico ali, né? Que hoje é Turquia. Falamos do contexto, o pedido fundamental de Paulo, que era o pleno conhecimento e sabedoria da vontade de Deus. Falando que é a vontade de Deus, citamos alguns versículos aqui. Falamos para que compreender a vontade de Deus? É uma pergunta. Para quê? Né? Então, compreender a vontade de Deus, irmãos, para viver de um modo digno no Senhor. Eu só posso viver de modo digno do que alguém quer se eu sei a vontade desse alguém. Amém? Se eu não sei, eu posso acertar e errar, não vai mudar nada, porque eu não sei, mas se eu quero fazer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a sua vontade. Eu quero fazer a vontade da minha esposa, mas se eu não sei aquilo que ela está com vontade, como é que eu... Aí é jogar na loteria, né? Normalmente vai dar errado. Mas, então, por isso que nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Isso nós já passamos, não vamos pregar de novo, estou só lembrando. Como viver para o seu inteiro agrado. Porque essa é a vontade de Deus. E aí sim nós começamos a mensagem e falando do primeiro tópico, que
São 4, na verdade. Hoje eu vou conseguir fazer os 3 que são mais rápidos. Frutificando, né, que é o primeiro, que o crente, ele tem que frutificar. A Bíblia fala que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Eu tinha um pé de tangerina lá, que eu só fui ter certeza que era tangerina depois que deu tangerina, porque achava que era limão, outro falava que era laranja. Como eu não sou botânico, para mim era qualquer coisa. Hoje nós sabemos que é tangerina. E o que você é em Deus só vai ser revelado por intermédio dos frutos. Eu sou homem de Deus, mulher de Deus. Falar com a boca é muito fácil. Mas o que vai revelar a nossa identidade em Cristo são os frutos. Amém? E os frutos, frutificar para quê? Para boa obra, né? Não somos salvos por obras, mas precisamos frutificar em boas obras. Isso é ordenança de Deus. Frutificar em boas obras. E aí nós falamos na semana retrasada algumas coisas a respeito de boas obras. Agora, no verso 10, é o segundo ponto. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. E interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele não fala crescendo no conhecimento de Deus. Olha a palavra que entra antes do conhecimento. Pleno. E o que significa pleno? Plenitude. Plenitude fala de totalidade. Pastor, mas não dá para conhecer Deus totalmente. É verdade. É verdade. Nós ainda estamos limitados, mas nós o conheceremos e o veremos face a face. Então, teremos conhecimento nessa plenitude. Mas, enquanto eu não tenho esse conhecimento natural que teremos numa totalidade, eu preciso estar desenvolvendo e crescendo neste conhecimento dia a dia. E como eu conheço a Deus? Conhecemos através da sua palavra. Não se engane, irmão. Você não vai conhecer a Deus através de uma revelação, através de um sonho. Não que eu não creia no sonho, creio sim, eu sou continuista, creio que o Espírito Santo ele atua, creio que Deus fala conosco de diversas maneiras, mas ele deixou a sua palavra. O livro. E se eu te dou um livro para você ler, adianta você ficar me perguntando o que está escrito no livro? Não, o livro está na sua mão. Às vezes eu faço isso, a Santa está vendo uma série lá e eu chego no meio do caminho, e aí, o que ela senta aí, vê, você não para. Eu tá em que capítulo? Que é o negócio lá do qual o nome? O filho, o Rico e o Lázaro, que ainda está lá nos Reis. Deve chegar. Ela está em qual capítulo? Está lá em Daniel, né? História de Daniel, do cativeiro. Aí ela, senta e vê. Eu falo, mas eu tenho outras afazeres, né? Eu sou um homem do lar. Mas a verdade é que Deus nos deixou um livro, irmãos. E quando ele nos deixa um livro, nós podemos questioná-lo, perguntá-lo em cima daquilo que nós lemos. Agora, não podemos questionar em cima daquilo que nós não lemos. Como assim, pastor? Tem algumas coisas que eu leio e não entendo. E você também. Aí eu vou para a revelação. Senhor, me dá um entendimento disso daqui. Me explique isso daqui. É diferente. É como um aluno numa aula que ele leu, mas chega para o professor, não entendi isso. Mas ele, agora, chega para o professor, aí o professor fala, você leu? Não, professor. Então primeiro você lê, depois você volta para me perguntar, não é assim, André? Se não lê, não tem nem conversa.
Com Deus não é diferente, Ele nos deixou um livro, e esse livro era para que a gente possa crescer, não apenas em estatura, mas em pleno conhecimento de Deus. E a falta do conhecimento, irmãos, leva as pessoas à ruína. E o que arruína pessoas é falta de conhecimento de Deus. O mundo está aí, perdido por falta de conhecimento de Deus. E eu falei para vocês, né, que a falta de conhecimento leva a humanidade aos 3 is malditos de Romanos. Que isso, pastor? Lá em Romanos já começa metendo o pé na porta. O apóstolo Paulo já joga em cima. Os 3 is malditos que cabe a toda a humanidade que não conhece a Cristo, porque só Cristo pode nos livrar desta maldição do pecado. Só Cristo, mais ninguém. Eu não posso pelas minhas forças. Eu não posso pelo meu entendimento. E que são esses? Idolatria, imoralidade, inimizade. Isso é a maldição da humanidade, irmãos. Romanos 1, 23, pode botar aí pra gente, ó. Romanos 1, 23 diz assim, ó. E mudaram a glória de Deus, a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. O que é isso? Os homens fizeram seus ídolos, seus deuses. Constituíram deuses para si, anulando, mudando a glória de Deus, ou seja, tirando a glória de Deus e colocando em imagens. Gente, o ser humano é tão corrupto, tão depravado, que ele come maná do céu, cordonize. Moisés se ausenta um pouquinho. Ele não vai mais vir. Vamos fazer um Deus. Fazer um bezerro de ouro. Talvez na modernidade do século 21, nós não estejamos aqui como crentes, construindo bezerros de ouro como estátuas, mas o cuidado para as nossas vidas é construirmos bezerros de ouro em nossos corações. Esse é o problema. A idolatria que pode se infiltrar em nossos corações. Isso é muito perigoso. E a humanidade está perdida em idolatria. As pessoas se curvam a uma imagem de barro, de chão, a ídolos, e constituem seus ídolos. Sejam humanos. Olha só, tem crente idólatra. Crente que idolatra pastor, é idólatra, irmãos. Pastor é para ser respeitado, pode ser admirado como exemplo, porque precisa ser, porque a Bíblia diz isso, né? Ser irrepreensível, ser fiel. Mas não para ser idolatrado. Sabe por quê? Porque todos nós que estamos aqui somos suscetíveis ao erro, à falha. Só Cristo. Esse não falha e não falhará. Olha só, vou ilustrar a vocês uma situação. Puxei na inteligência artificial, né? Agora estou me modernizando na Gemini. O nome é esse mesmo? Não sei nem se eu falei o nome certo, né? É esse. Olha só. Qual o lugar mais idólatra do mundo? Índia. Tem Deus para tudo. É o país que tem 7 milhões de habitantes. Tem aí, não, 7 milhões tem o mundo, né? Mas é 1 milhão e quase 2 milhões de habitantes tem a Índia. Não é isso? É gente a dar com pau. Tem um índice de miséria na Índia absurda, porque na Índia tem casta, né? Vive muito bem, mas se você não é daquela casta privilegiada,
você vai beber água de defunto no Rio Grande, onde eles jogam os defuntos, é a água que você bebe. O negócio é podre. Essa é a vida na Índia. Agora vamos lá, pessoal passando fome, né? Na Índia, a vaca é um deus, ela é idolatrada. Não se pode matar uma vaca na Índia. E sabe qual é a população? E as vacas na Índia, elas consomem 20% da produção do país. 20% é consumido pelas vacas. Grava isso, 20%. Um quinto, né? Um quinto de tudo que é produzido é consumido por vacas. Ela tem uma população de 193 milhões de vacas. É vaca, dá com pau, né? Não falta. A maior produção de leite que existe é da Índia. Mas só que leite não alimenta a população. Alguém aqui é bezerro para viver de leite? Você toma um leite, gosta, tudo. Que, na verdade, o ser humano ele não precisa de leite depois de adulto. É o único ser que se alimenta de leite, que é o ser humano, porque ele se alimenta de leite de outros animais. Os animais da natureza, eles mamam no período lá na mãe, depois desmamou, vão comer e beber água. Mas sem entrar nesse pormenor, se matassem as vacas, daria para alimentar 1,4 bilhões de pessoas. Com as vacas da Índia, você acabava com a fome na Índia. Agora o que tem lá? A idolatria. Então se passa fome, mas não se mata, não se come uma vaca. A idolatria leva o povo a viver na miséria. Está com fome, passa a vaca lá e... Oh Deus, tu seria um churrasco maravilhoso, mas é uma vaca, não pode comer. Eles adoram a vaca. E sem falar dos ratos, né? Que os ratos comem 15% da produção da Índia. Então, junta 20 da vaca, 15 do rato, 35% do que o país produz é consumido por vaca e rato, que também é um deus. E poderiam, se um rato é bem cuidadinho, não é de esgoto, né? A gente aqui não, mas tem países que comem um ratinho, né? Na China mesmo, eles comem rato, comem gafanhoto. Mas que não comesse o rato, mas a matasse os ratos, né? Como a gente procura fazer aqui, se matasse os ratos, você já diminuiria o consumo da sua produção. Você trabalha para sustentar vaca e rato. No Brasil não é diferente não, tá, irmãos? A gente sustenta no nosso país um monte de vaca de duas pernas, que estão aí nos congressos, e um monte de rato que estão nos roubando. Dá mais ou menos isso. E tem gente que idolatra esses ratos. E essas vacas. Não é verdade? Tem gente que está idolatrando os ratos e as vacas. Que levam 40 ou 45% da nossa renda aí, sustentando eles, andando nos carrões, nos jantares, nas viagens. São as nossas vacas, né? Só que não está no nosso poder, mas ainda idolatram as vacas. Essa apareceu agora. Mas esse é o perigo da idolatria. E Osés falou isso. O meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento de Deus. Não é o conhecimento cultural, irmãos. É o conhecimento do céu, do alto. O crente precisa ter intimidade com o céu. Deus quer falar conosco todo o tempo. Às vezes precisamos parar para ouvir. Está vindo do céu agora. Às vezes ficamos igual uma metralhadora diante do Senhor. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Já viu aquela pessoa que você quer falar com ela e ela não te dá tempo de falar, parece uma metralhadora?
Você larga ela, sai de perto. Você queria falar até alguma coisa importante com ela, mas você não tem que sair, porque é tanta informação. Aí você faz o quê? Você sai de perto dela. Porque a pessoa só fala. Eu já ia falar a mulher, mas tem homem assim também. É que normalmente é mulher, né? Mulher fala mais do que homem. Não sei quantas vezes mais. Muita. Homem é mais caladão, né? Mas é assim com Deus, irmãos. Nós só queremos falar. Fica um tempo em silêncio. Deixa Deus falar contigo. Ele diz que terminou, ele diz que já passou, o inimigo está vencido. Fui longe agora, hein? Ponha logo a sua fé em Jesus de Nazaré. E esqueça suas lutas, vê se agora me escuta, o teu Deus está aqui. E por aí vai. Mas às vezes o crente não dá tempo para Deus falar com ele, só quer falar com Deus. Eu estou orando. Mas você está escutando que Deus quer falar contigo, não quer ouvir a resposta. Precisamos ouvir o Senhor, irmãos. E como ouve o Senhor? Agora. Às vezes tem crente disperso na igreja no momento da mensagem. Eu não gosto de ficar disperso no momento da mensagem, porque é naquele momento que Deus vai liberar uma palavra do altar para a minha vida, e se eu não estiver ligado, vai passar despercebida e eu não vou receber, porque eu só posso receber aquilo que eu tenho conhecimento que é para mim. Não adianta você ser um herdeiro, ter uma herança, e você não souber que essa herança está disponível para você. Chegar lá o telegrama, o e-mail, ou o que seja, e você não abriu lá o negócio, não abriu o telegrama, não abriu a caixa de e-mail, não viu. Se você estiver passando fome e for herdeiro, vai continuar passando fome. Porque falta o conhecimento. E a idolatria faz isso. A idolatria coloca julgo nas pessoas. E as pessoas sofrem. E o mundo sofre por isso. Porque idolatra. Vamos correr aqui. Imoralidade é o segundo ponto, né? Segundo I. E não vai dar para terminar não, porque ainda tem outro ponto. Jesus, depois do retiro a gente termina. Imoralidade. Esse é rápido. Romanos 1:24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Irmãos, o que mais a gente vê hoje no mundo é imoralidade. Mas lembra que eu falei que nós somos diferentes? Nós não somos melhores, mas nós somos diferentes. Crente não pode ser imoral. Crente tem que ter um viver santo. Não importa se o mundo não condena, se aquilo é normal para as pessoas. Para mim, para você, não é. Sabe por quê? Porque nós temos o conhecimento da vontade de Deus. E quando as pessoas querem ser imorais, Deus, o próprio Deus as entrega para viverem nas suas imoralidades, sim. Mas vão sofrer juízo. Porque a conta vem. Gálatas fala, tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Aí o crente dá um glória a Deus porque eu estou semeando a oferta. Eu dou um glória a Deus porque eu estou semeando. Mas saiba que não são somente as sementes boas, são todas as sementes. Então, pense muito bem antes de lançar uma semente de imoralidade. Quando nós
Olhamos para essas coisas, irmãos, nós sentimos temor e tremor, porque estamos suscetíveis a isso, e precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos nos manter puros. Mas eu sou um pecador, pastor, eu também sou. Mas eu não posso sentir prazer em pecar. Eu não posso achar o pecado normal. Eu posso estar numa família de todo mundo errado, mas eu não vou ser errado porque estou naquela família, porque na minha gênese não está mais o DNA daquela família. Eu sou nova criatura, eu tenho que ter o DNA de Cristo. Aleluia. Às vezes o crente arruma essas... mas também família. Aí em família o crente xinga palavrão. Em família o crente fala de pornografia. Não, irmãos. Em família o crente se dá o respeito. Eu tenho meus parentes, meus tios, primos. Uma grande parte é tudo bagunceiro, né? Primeiro xinga, depois conversa. Mas eu já observei uma coisa. Que quando estão perto de mim, eles não agem dessa forma. A não ser quando começam a ficar bêbados, né? Aí eu já fui embora. Aí é com eles mesmo. Quando começa a me abraçar, me pedir aconselhamento. Sandra, tá na hora. Vamos embora. Mas nós não podemos permitir a imoralidade no nosso núcleo de convivência. Eu não posso proibir de uma pessoa falar imoralidade, mas eu posso me retirar. Se eu me retiro 2, 3 vezes, na quarta ela vai pensar assim, fulano se retira. Não vou brigar com ela tem boca, quem tem boca fala o que quer. Também não vou ficar brigando, não. Mas não vou compactuar, porque você compactuar, você está apoiando. Aquele negócio, quem cala consente. Então, nós não podemos, irmãos, ter uma vida imoral. Nós fomos chamados para um viver santo. E viver em santidade, irmãos. Falei agora há pouco do retiro, tá? Pode estar o culto de bermudão, não tem problema. A santidade não está nisso. A santidade está num viver santo. De ter postura. Serve para jovens, adolescentes, para adultos, para idosos, para todos. A santidade, ela não escala de acordo com faixa etária de vida. Eu preciso ser um jovem santo. Eu preciso ser um homem santo, uma mulher santa, um idoso santo. Pelo contrário, ela tem que aperfeiçoar. Amém? Efésios 5:3 diz assim, que toda imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. Irmãos, rodinha de crente. Estou falando para crente aqui. Rodinha de crente. Crente rodinha de mundano também não dá não. Não entra nesse negócio não. Rodinha de crente. E crente, porque está no meio de crente, pode falar todo tipo de besteira. Não. É impureza, irmãos. É impureza. Paulo fala no outro texto que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é isso? Palavra de baixo escalão. Crente não pode xingar palavrão. Eu nunca tive essa dificuldade não, irmãos. Eu falo, engraçado, né? É que na minha família a gente tomava tapa na boca, então a gente pega fica aquele negócio na memória, né? Eu não xingava não. Sandra gostava de xingar uns palavrão. Eu não. Eu podia discutir 1 hora com a pessoa, você não ia ver eu xingando um palavrão sequer. Sendo mundano, não é sendo crente, não. Agora você... Gente, misericórdia. Olha, eu tenho vergonha de uma vizinhança que eu tenho lá. Meu Deus. Às vezes eu oro por eles.
É escândalo. Eu fico escandalizado, às vezes, o palavrão comendo, o xingamento e não sei o quê, e botando o nome da igreja, quem é o que manda na igreja, não sei quem, seu filho de não sei quem, e por aí vai. Eu falei, Jesus, o que é isso? Aí acaba a sessão palavrão, aí começa a live da oração. Aí não dá, né? Aí vem me perturbar o sono, tem um quarto lá, se eu quiser fazer raiva ao eu boto naquele quarto. Ninguém quer dormir no quarto, que a live vai até tarde da noite. Mas antes teve a sessão briga, xingamento. Gente, isso é santidade, irmãos? Santidade é um viver digno, é um viver na presença de Deus, é o crente ser comedido. Não é que o crente não possa brincar, mas olha, existe uma linha que o crente não pode cruzar. É essa linha da impureza, das palavras torpes. Marido briga com mulher? Claro! A Sandra briga comigo direto. Estou sempre errado, irmãos. Mas a gente não se xinga não, né, amor? Fica até mudo. Mas se xingar não, irmão. Se xingar, se bater, essas coisas não, irmãos. Não é coisa pra gente, não. Inimizade é o terceiro I, né? Romanos 1:29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. É daqui a conduta daqueles que não temem a Deus, que se entregou à maldade, que é a depravação humana. As pessoas que não conhecem Cristo, é isso aqui, mas nós que somos cristãos, nós não. Isso daqui não pode, nenhum ponto desse aqui pode fazer parte da nossa vida, irmãos. Nós não podemos ter inimigos. Não podemos nos tornar inimigos de ninguém. Agora, às vezes as pessoas querem ser nossos inimigos, nós não podemos obrigar as pessoas a serem nossos amigos. Mas não. Paulo fala assim, ó, o que depender de vocês, teres paz com todos. Então, da sua mão, da sua rota, que depende de você, da sua conduta, vai ter paz com todos. Agora, às vezes, algumas pessoas não suportam aquele crente, ainda fala assim, aquele crente. Sabe por quê, irmãos? Eu louvo a Deus quando eu vejo um filho do inferno falando isso ao meu respeito. Sabe por quê? Porque eu sei que o inferno está revoltado com a minha vida, com a tua vida, porque não fiz nada, nem conheço. E já ouvi falar isso. Crente, santarrão, né? A gente é tratado assim. Mas sabe por quê? Foi assim com o nosso Jesus. Não pode ser diferente conosco. Seremos perseguidos pelo mundo. Vamos acelerar aqui? Em 15 minutos eu termino. Para não ficar nada para o ano que vem, ou depois do retiro. Terceiro ponto, agora dos gerúndios, né? Sendo fortalecidos. Isso é muito maravilhoso, irmão. Sendo fortalecido com todo o poder. Com todo o poder. Ser fortalecido com o mesmo nível da glória de Deus. Deus nos fortalece com perseverança e longanimidade. O que é isso, irmãos? Sendo fortalecido. Ou seja, o fortalecimento, irmãos, não vem de nós. Paulo fala, quando estou fraco, é que estou forte. Deus fala para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua força, na sua glória, no seu poder? Não. Na sua fraqueza. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós, nas nossas fraquezas. Por quê? Porque nas nossas fraquezas, nós entendemos que somos dependentes de Deus, que nós não podemos, mas nós temos um Deus que detém todo o poder. Aleluia. A fonte do poder não é humana, irmãos. A força vem da glória de Deus, entenda isso. Deus é a fonte do poder.
Então não vem de nós. Não vem de mim, de você. Eu não posso porque eu acho que eu posso. Eu não faço porque eu sou melhor, porque eu acho que eu sou melhor, porque eu sou mais... Eu só posso fazer alguma coisa. Você só pode fazer alguma coisa porque Deus te capacitou para isso. Ele é a fonte primária de todas as coisas. O propósito do poder aqui que Paulo está falando não é dado para fazermos milagres espetaculares. Não é isso que está falando. Embora Deus possa fazer isso por intermédio de nossas vidas, amém? Deus é poderoso, Ele deu dons aos homens, mas o poder é dele. Nós somos instrumentos de Deus, mas o propósito não é esse. Mas para duas virtudes comuns e extraordinárias e difíceis. É por isso que Deus nos capacita. Primeira coisa, a perseverança. Irmãos, isso é tão... Quantas pessoas você conhece que vai e desiste? Vem para a igreja, desiste. No trabalho, desiste. Nos projetos, desiste. Falta de perseverança, irmãos. E a fonte da perseverança é Deus. Aleluia. Perseverança, sabe o que é? Dicionário. Capacidade de suportar pressões externas sem desistir. Tudo está dizendo contra. Pressão externa. Tudo contra. Você olha assim e vê o diabo ganhando de 5-0. Pressão externa. Mas você tem uma convicção em Deus. Irmão, se existe uma convicção em Deus, pode dar tudo contra. Você vai até o fim e o placar vai ser virado. Você acha que o Satanás não comemorou na cruz? A festa do inferno pode até durar um pouquinho de tempo, mas ela vai ser calada. Vai ser calada na tua vida. O diabo não vai zombar da tua cara eternamente, não. Aleluia. A vitória gloriosa é do crente. E o crente persevera, irmãos. Tá tudo contrário, tá? A chapa tá quente, tá? A situação tá difícil, tá? Não pregamos aqui confissão positiva, fala que vai mudar, fala assim, declara, vai mudar uma ova, mas olha só, a sua perseverança em Cristo, a sua convicção que Deus é o Deus autor e consumador da tua fé, aleluia, Ele vai transformar a história, e o final da história de todo crente é gloriosa, independente de qualquer coisa. Tem uma teologia que fala, não, você... declara que vai... Não é porrinha não, irmão. Talvez criançada mais jovem não sabe nem o que é porrinha, né? Que dá aquele negócio. Não! É Deus! É perseverança! Eu creio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti. Eu sei que existe uma promessa na minha vida e eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu vou continuar caminhando, porque Tu estás comigo. Davi não parou no vale da sombra da morte. Ele continua andando, ainda que eu esteja andando lá. Mas Tu estás comigo. E eu vou seguir tranquilo, por vales de sombra de morte. Deus não fala que vai te anular de passar por isso, mas Ele é bem claro que vai estar contigo nos momentos de dificuldade, vai cuidar da tua vida. Aleluia. Então persevere, não desanime, em qualquer circunstância. A outra palavrinha, paciência, longanimidade. Suportar pessoas difíceis sem perder a calma. Isso é difícil, hein, irmão? Isso tem que ir pro jejum e pra oração, porque tem hora que
Tem pessoa que quer tirar a nossa paciência. Aí conta até 3. Só 3 não dá não, irmão. Tem que ser de 50 para lá. Isso é paciência, irmão. Mas olha só. Deixa eu ler esse texto que eu gosto tanto, eu tinha passado, mas vou ler rapidinho, lá da longanimidade. Efésios 2,12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Desenvolvam, faz parte sua, é seu compromisso, né? De perseverança, com temor e tremor. Olha que maravilha agora. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar. Você tem o seu compromisso, mas Ele te capacita. É Ele que coloca no teu coração. Ele está colocando no teu coração nesta manhã, de permanecer firme, de continuar caminhando, de estar firme na presença dEle. Agora vamos lá para a paciência. Colossenses 3,12, né? Diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, da bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Irmãos, quando você apontar a imperfeição do seu irmão, que é imperfeito, quando você olha para mim assim, eu estou vendo um monte de gente imperfeita, mas vocês também, todos estão olhando um imperfeito. Quando você apontar, né, lembre-se que você também é imperfeito. E sabe qual é o perigo do cristão, irmãos? Do legalismo. E o que é o legalismo? Ele com um mosquito. Aquele mosquitinho ali não passa na peneira dele por nada. Mas é escândalo! Mas ele engole um camelo por dia. Sabe o que Jesus chamou isso? Hipocrisia, irmãos. Hipocrisia. Você está vendo uma falha no seu irmão? Ore. 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 Se tiver oportunidade, com mansidão, converse com ele. Com mansidão. Sabe por quê? O Espírito Santo habita no teu coração e habita no dele. Você é falho, ele também é falho. Agora, sabe o que não pode? É você pegar e estar apontando o mosquitinho e fala, olha, tá vendo fulano aquele mosquitinho? Olha que mosquitão, é um mosquitinho. Beltrán, o nome disso chama-se fofoca. Maledicência. Isso não convém aos santos, irmãos. Não convém aos santos. O crente ora e conversa com a pessoa. Se você tiver parte no assunto. Mas não fica de comichando para lá e para cá, não. Irmãos, as ferramentas eletrônicas são uma benção. Mas tudo que é benção, o diabo também usa as bênçãos para arrumar confusão. Porque hoje, antigamente as fofocas eram faladas, hoje as fofocas elas correm silenciosamente no Zap, né? Nos contatos privados. Isso não pode fazer parte da nossa vida, irmãos. Isso é coisa do mundo, não é coisa nossa. Então, precisamos suportar uns aos outros, orar uns pelos outros, amar uns aos outros. Jesus falou isso. O maior teste de espiritualidade, irmãos, não é o que você faz aqui, ó, na plataforma
Acho que eu não conheço mais não, eu ando tão deslocado. Não conheço mais não, mas conheci um monte de gente santa aqui em cima. E na sua vida do lado de fora, uma vida de pecado, de promiscuidade, de prostituição. Isso envolve não só pastores, mas líderes em geral, ministros de louvores e por aí vai, que se apresentam, mas não têm uma vida digna do local que foi chamado, que foi colocado. Não, irmãos. E não tome isso como normal, porque não é normal, porque nós não somos pessoas do mundo. Nós somos peregrinos nesta terra. Então, precisamos de uma vida santa. O nível de espiritualidade, sabe qual é? É quando você está na sua vida cotidiana, você é contrariado. Você tem vontade de socar a cara de alguém, porque vontade tem, irmão. Não vem dizer. Não é? Ninguém aqui é tão santo que não tem vontade. Se a Sandra fosse cumprir as vontades dela, eu estaria deformado. Mas é uma mulher de Deus, né? Mas sabe o que acontece? É contrariado, ou quando vem a dificuldade, o sofrimento, e essa pessoa se mantém ali, ó, perseverante, paciente, tranquila, centrada. Não negando a situação, mas tendo domínio próprio. Você me dá mais 10 minutinhos para eu encerrar? Amém? 10 minutinhos só. Faz assim, ó. Então, para encerrar, senão eu vou ficar para outro domingo. 10 minutos, vou contar ali, ó. O quarto ponto é rapidinho. Dando graças, o verso 12 de Colossenses. Dando graças com alegria. Que nos fez idôneo e nos qualificou. A vida do cristão, irmãos, ela precisa começar de manhã, quando ele abrir os olhos, mesmo que esteja com conjuntivite, que o olho é difícil de abrir, né? Mas que ele abre lá, meio torto, assim, descolando, dando graça. Senhor, eu te agradeço. E o dia dele precisa terminar dando graça. Às vezes o dia é conturbado, irmãos. Tem dia que aí. Você queria apagar aquele dia, fazer como Jó, né? Que riscar aquele dia do calendário, que ele não existisse. Mas precisamos dar graça, mesmo nesse dia. Quando nós entendemos isso daqui, eu quero citar um comentário de Agostinho de Hipona. Isso daqui é libertador, irmãos. Agostinho, comentando esse capítulo aqui, esse versículo de Colossenses 1,12, ele fala assim, ó: Deus não busca homens incrédulos dignos. Deus faz homens incrédulos dignos. Deus não busca homens incrédulos dignos. Deus faz homens incrédulos dignos. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você entende isso, que a sua vida está em Deus, você não nega o seu passado. Você não esconde o seu passado. Claro que você não vai ficar contando à torta e à direita, porque não cabe a ninguém. A não ser que seja para a edificação da vida de alguém. Mas você entende que você não é digno, que você não tem mérito na salvação, que você não tem mérito em nada, mas Deus te fez digno. Nós somos dignos em Cristo. Por isso que Coríntios 5:20, se eu não me engano, 2 Coríntios. Porque se alguém está em Cristo, é nova
criatura. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando nós entendemos isto, nós andamos em novidade de vida, e isto é libertador. Sabe por quê? Quando nós compreendemos isso, isso veio de Agostinho, irmão. Agostinho era você lê Agostinho, as Confissões de Agostinho. Agostinho se converteu aos 35 anos, parece. Era um homem com a vida promíscua. Mas quando ele se converteu de verdade. E entendeu que a dignidade não é meritória, é em Deus. Deus transforma. Por isso que a Bíblia fala de nova criatura, novo nascimento. Isso é libertador, porque quando você entende isso, Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. E às vezes nós cristãos, e eu vou falar por experiência própria, tá? Nós somos nova criatura, vivemos de uma maneira diferente, mas fica assombrado com o passado. Poxa, eu fiz isso. Aí se acha indigno do momento. Tem pessoas assim que estão aí, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Criatura de Deus. Gostou desse termo? Você fez, você foi, mas você não é mais, você é nova criatura, você é nova criação em Cristo. As coisas velhas se passaram, então viva o novo de Deus. Não foi por mérito teu, foi Cristo que fez. A obra é de Cristo, a obra não é minha, a obra não é sua, é Cristo. E às vezes as pessoas estão se culpando, estão sofrendo por conta de um passado que não lhe pertence mais, irmãos. Isso daqui é libertador. Se liberte dessas coisas. Amém? Então, encerramos. Falei, menos de 10 minutos, viu? A resposta para esse texto, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Se coloque de pé. Não quero te prender mais, você já me deu a tolerância, senão quando eu pedir de novo eu não vou ter o crédito, né? Cristo nos libertou, irmãos. Cristo nos salvou. Cadê a equipe de louvor aqui? Eu vou orar, dar a bênção apostólica e vocês vão estar ministrando louvor aqui no final. Amém? Ele nos libertou, nos transformou. Aleluia. A vida cristã, lembre-se disso, só vou citar os 4 pontos. Deve ser mesclada por frutificação, por crescimento, por fortalecimento no Senhor e por gratidão. Seja grata a Deus por tudo. Em tudo dai graça, irmãos. E dai graça em tudo, não é em algumas coisas. Não é quando as coisas dão certo. Quando é errado também dá graça. Ó Pai Santo e amado, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te damos graça, Pai, pelo Deus maravilhoso que Tu és, pelo Deus bondoso. Pai, nos ajude a frutificar em boa obra, a crescer no conhecimento, sendo fortalecidos, Pai, no Senhor, porque a nossa força vem do Senhor. O Senhor é a nossa força. E além de tudo, Pai, não podemos nunca deixar de ser grato a Ti. Nós oramos a Ti, ó Deus, pedindo a Tua bênção. O Senhor possa nos levar em paz, nos conduzir. Pai, que quinta-feira nós possamos estar aqui e partir para o nosso retiro. E que o Senhor venha estar cuidando, Pai, de cada um dos Teus filhos. Assim nós oramos.
e te agradecemos em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja que aguarda e ama a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja que concorda diz: Amém. Vamos em paz, irmãos. Ministério de louvor adorando agora no